Prótese do tipo protocolo. Quantos implantes? 4 ou 6 implantes. Olha essa peça aqui, ó. Essa aqui é uma peça protocolo, um arco completo. Aqui eu tenho, ó, um implante, dois, três, quatro, cinco, 6 implantes. Aqui eu também tenho uma peça do tipo protocolo, um arco completo. Quantos implantes? Ó, um, dois, três, quatro. Quantos implantes fazer? 6 ou 4 implantes? A gente vai ter uma conversa hoje. Até dentistas, né, profissionais têm dúvida também, não sabem falar nem muito corretamente quando que eles vão fazer 6 e quando que vão fazer 4. E hoje eu vou te explicar certinho, talvez isso não faça tanta diferença para o seu tratamento, tá bom? Pessoal, eu sou o professor Rafael Silva, sou mestre, também sou especialista em implantodontia, sou coordenador de cursos de pós-graduação, dentistas que querem ser implantodontistas fazem um curso comigo. E esse canal aqui, eu tenho um outro canal que é Implante de A a Z, que fala com dentistas, e esse aqui, meu objetivo é falar com os pacientes, tá? Como eu gosto muito da docência, o meu objetivo é te explicar mostrando os slides, tá? Então eu vou te mostrar algumas imagens. Se você tiver uma televisão, um monitor grande para ver, melhor, porque você vai ter mais detalhes aí no que eu estou te explicando, tá bom? Então, primeira coisa é a gente definir. Se inscreva no canal, tá? Ative o sino de notificações e deixe algum comentário. Primeira coisa é você entender o que é uma prótese do tipo protocolo. É um arco completo firmado sobre implantes. Então aqui eu tenho 4 implantes, aqui eu tenho 6 implantes, tá? E às vezes o profissional, até mesmo o paciente, hoje ele está sabendo. Ah, doutor, mas quantos implantes que a minha prótese vão ser? Quantos implantes? Então, eu vou te explicar hoje, basicamente, de uma linguagem bem simples, quando que você vai optar por 4 ou por 6 ou o seu profissional, né? Na verdade, é uma escolha mais profissional do que do paciente, tá bom? Então, aqui eu tenho um arco completo, né? Superior e inferior, tudo protocolo. Olha só. Na região inferior, tá? Eu tenho, eu vou pedir para você fazer um exercício aí na sua casa. Coloque a sua mão aqui, ó. Ó, coloque assim e abra a boca agora e feche. Faça esse movimento algumas vezes. Se você abrir bem devagar, você vai ver que a sua boca, a sua mandíbula vai fazer assim, ó, quando você abre a boca. Ela vai abrir levemente nesse ponto aqui, tá? Então, quando foram lançados os primeiros casos de protocolo, falou-se de colocar os implantes só entre os mentonianos, só aqui, ó. Porque quando você abre e fecha a boca, você não tem muita deflexão da mandíbula. Se você colocar tudo na frente, você não tem esse problema. Então, esta técnica ela foi preconizada, o protocolo inferior, para colocar os implantes entre os forames, tá? Existe algumas pessoas, alguns profissionais hoje, falando, não, não precisa, pode botar implante lá na distal, implantes lá atrás. Pessoal, eu vou muito na casuística, casos clínicos, tá? Como eu faço muito protocolo, tá? Eu já tive alguns relatos de pacientes que eles falam assim, ó, doutor, eu sinto igual uma mão me segurando aqui, ó. O que que é essa mão, a ideia? Porque a peça, ela é rígida. A peça, ela não movimenta, ela está estática. A mandíbula vai tentar movimentar. Como a peça é rígida, a peça vai segurar um pouco a mandíbula do paciente. Então, isso acontece com todos? Não, mas pode acontecer em alguns. Então, a técnica, ela preconizada, ela é entre forames, 4 implantes, tá bom? Então, quando eu falo do arco inferior, eu vou separar embaixo, que é o inferior, e em cima. O inferior, sempre a gente vai trabalhar com 4 implantes. Sempre 4 implantes embaixo. Às vezes, o dentista vai colocar um quinto implante, ele entende que é um step. Ah, botei um ali porque se um der errado, eu não faço mais isso, mas é algo que pode acontecer. Quando eu coloco 4 implantes, eu tenho que ver o seguinte. Vamos dizer que eu botei 5 embaixo. Você concorda que o espaço é pequeno? Aí eu botei 5 implantes. Entre um implante e o outro vai ficar um espaço muito pequeno. Entre eles vai ficar quase nada de espaço. Então essa higienização ela fica pior também. Olha só, se eu colocar 4, olha a distância que ficou. Se eu colocar 5, ficou mais junto. Então embaixo com 4 implantes, dá certo? Dá certo. O dentista, ele só vai fazer um estudo para ver se ele vai botar esses implantes mais
distais, que a gente chama, angulados. Às vezes ele vai pedir para botar esses últimos implantes, igual a imagem que você está vendo, meio tortinho assim, ó. Quando ele bota essa imagem meio tortinha, esse implante meio tortinho, o parafuso, olha só, um parafuso está saindo aqui, outro aqui. Tá vendo que aqui saiu um, saiu outro? Se ele tivesse colocado o parafuso reto, o parafuso iria sair aqui na frente. Esse parafuso não ia sair aqui, ele ia sair aqui, ó. Como ele pega e angula, ele joga para trás o implante, ele aumenta esta área que a gente chama de polígono de Roy, que você não precisa saber. Mas imagine uma cadeira com 4 pés. Se esses pés forem muito juntos, ó, olha ali, ó. Imagine que o pé da sua cadeira seja assim. Você concorda que tem pouca estabilidade? Se ele angular os implantes, ó, 4 pés, igual uma cadeira, tem mais estabilidade, tá bom? Então, arcos inferiores são 4 implantes e o seu dentista vai ver como é que é o seu arco. Se o seu arco for quadrado, ele vai angular. Se o seu arco for triangular, ele pode deixar todos paralelos, os 4 implantes. Tá bom? Agora, pessoal, vamos para o arco superior, que do meu ponto de vista, ó, voltando, ó a imagem, ó, ele pode angular e ele pode deixar os implantes paralelos, vai depender do seu arco, tá bom? Arco superior, aí eu posso ter um pouquinho mais de variação. Arco superior, eu posso ter 6 ou 4 implantes, ok? Se eu botar os implantes paralelos, ó, um do ladinho do outro, retinho, são quantos implantes? 6 implantes. Eu posso botar 4 implantes paralelinhos? Não é recomendado. Quando que eu posso usar 4 implantes na maxila? Porque olha só, pessoal, aqui eu tenho um arco inferior, aqui eu tenho superior. Então, ó como é que eles se casam um com o outro, tá vendo? O arco de baixo, ele é menor do que o de cima. Você está conseguindo ver aí. Como ele é maior este arco, eu preciso de ou mais implantes, ou se eu fizer 4, aí sim, sempre eu tenho que angular esses implantes distais. Quando eu dou essa angulação nesse dente atrás, que eu vou mostrar aqui para você no slide, ó, olha essa imagem de baixo, tá vendo? Tem 4 implantes, os dois estão meio curvos. É justamente para isso, para você otimizar esta área. Como é um arco maior, você joga o parafuso mais para trás e vai funcionar o mesmo princípio. Uma cadeira, 4 pés. Se eu deixar os pés tudo alinhadinho, ó, essa sua cadeira não vai ter estabilidade. Se eu deixar ela mais aberta, ó, estabilidade, tá bom? Então, eu tenho a possibilidade de cima, implantes paralelos, 6 implantes paralelos. E embaixo, 2 paralelos e 2 angulados. Qual que é, pessoal? Qual que é o melhor dos dois mundos aí, tá? O quadro de cima é o mundo ideal para o dentista. É muito difícil achar alguém que tem tanto osso assim para colocar 4 implantes paralelos, tá? O inferior, ele é um trabalho mais bonito do dentista. Só que ele precisa de uma curva de aprendizado, dentista também, para ele compreender melhor, porque esse implante, ele pode sair um pouquinho pela frente, pode ir muito para o céu da boca. Então tem que ter um domínio de técnica maior, tá? Qual dos dois que fica mais firme? Essa é a pergunta. 6 ou 4 implantes? A mesma coisa. A literatura, se você usar desse formato, é a mesma coisa. Você não pode colocar em cima 4 implantes paralelos. Se for 4 implantes, tem que ter 2 paralelos, 2 angulados. Em cima, 6 implantes, pode ser todos paralelos, tá bom? Pessoal, espero ter explicado. Então aqui está mostrando um caso, né? Aí, ó, foi colocado 6 implantes, uma peça com 6 implantes. Está vendo que, imagina uma cadeira com 6 pés, né? Tem os pés mais distais, os pés mais anteriores, e você vai ter uma boa distribuição dessa carga. Aqui, desconsidere essa sujeirinha que você está vendo aí na peça. Você vê uma peça com 4 implantes. 4 implantes, olha bem, olha a distribuição que bacana que tá. Olha nessa imagem de baixo. Tá vendo que tá um pé bem aberto? Então, a ideia é esta, tá? Pessoal, espero ter esclarecido, tá? Esta questão da definição de 4 ou 6 implantes é uma definição mais do dentista do que do paciente. Então não fique pensando assim, ah, eu vou colocar
seis implantes, então a minha peça vai ficar mais firme. Não, não necessariamente. Vou colocar seis implantes e minha peça vai ficar melhor. Também não. Então vai depender do que? Do profissional, como que ele vai avaliar. O que não pode acontecer são aberrações, são coisas como mandíbula. Bota seis implantes numa mandíbula. Tá errado. É desnecessário. Você vai ter muito pouco espaço, né? A parte de cima também, você botar quatro implantes no angular, três implantes, não existe essa técnica, tá? Então, é uma ideia mais ou menos para você pensar sobre esse tratamento, você chegar com a cabeça um pouquinho mais pronta também no consultório, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, tá? Estamos prontos aí. Um abraço, tudo de bom e Deus que te abençoe. Se você quiser marcar alguma consulta comigo, no link da descrição aqui tem um agendamento de uma conversa, um bate-papo que a gente pode ter. Um abraço, tudo de bom. Deus te abençoe.